Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que finalmente a gente fala oficialmente da segunda fase do TJ, né, que tanto demorou até que todo o processo da primeira fase viesse a ser completado. Demoraram os julgamentos dos recursos, a publicação das notas de corte e demorou um pouco mais do que o normal também a convocação para a segunda fase. Mas agora, evidentemente, finalmente saiu a lista de convocações para a segunda fase, determinando horários, locais e tudo mais, e, portanto, este é o objetivo agora, né, rumo ao cargo de escrevente, meus amigos. É para isso que nós temos trabalhado tanto, né, desde a primeira fase, claro, e agora também na segunda fase. Olha, quando nós temos um processo mais longo, porque esse processo foi mais longo do que tradicionalmente, né, a VUNESP executava nos TJs dos últimos 2, 3 anos, aí você não tem um processo tão longo assim. Por um lado, muita gente gostou do processo ser um pouco mais alongado, porque teve mais tempo para praticar. Só que também a ansiedade aumenta muito, meus amigos, para muitos de nós. Então o que acontece? A nota de corte demorou muito para sair. E muita gente, após a publicação do gabarito oficial, antes ainda dos recursos, é claro, né, tirou uma nota acima de 8, 8, alguma coisa, e ficou na dúvida, porque sabia que as notas de corte não seriam na casa de 7, qualquer coisa, as notas seriam 8, 8 baixo, 8,5, 8 alto, não sabíamos, mas sabíamos que a nota de corte, né, a previsão era esta. Então eu tiro 8,4, tiro 8,6 e começo a ficar na dúvida. Será que eu digito? Né? Muitos de vocês, inclusive, entraram em contato para perguntar, professor, o que você acha que eu faço? E invariavelmente eu respondi a mesma coisa. Digite, comece a digitar. Não 20 textos por dia, não ocupe todas as horas, mas comece a digitar 2, talvez 3 textos por dia. Cada texto digitado vai tirar de você 11 minutos. Então você vai gastar aí, com 3 textos, algo na faixa de uns 40 minutos, 45 para preparar, digitar, contabilizar depois os erros, essa coisa toda. Mas comece. Porque se você começar e depois sai a nota de corte, você precisará acelerar. Mas já está em movimento. Muito pior será se você ficar inerte. E no resto do dia, dentro do tempo que cada um tinha, claro, à disposição, continue estudando. Legal. Sai a nota de corte. Demorou, recursos, né, surpreendentes os julgamentos de algo que foi anulado e talvez alguns achassem que não, de questão que devia ser anulada na visão geral, na visão majoritária, e simplesmente não se deu crédito. Né? VUNESP é perguntada por que ela cancela, por que ela anula uma determinada questão, e ela diz em resposta, não é da sua conta, não me enche o saco. Né? Isso é uma banca que atende muito bem aos seus clientes, né? Fazer o quê? Porque eu solicitei informações à VUNESP sobre a anulação, né, de questões, e ela simplesmente disse que não comentaria. Então, ainda assim, sai a publicação dos recursos julgados e da nota de corte. E ainda nós tivemos um bom tempo. Tanto é que nós já fizemos uma oficina, se eu não me engano, foi a primeira vez que nós fizemos uma oficina enquanto não havia uma data agendada para a segunda fase. Né? E muitos de vocês estiveram aqui conosco, alguns não puderam estar por razões diversas, né? Pelo custo operacional, moram muito longe de São Paulo, por exemplo, né? Ou porque estavam guardando os seus recursos para uma nova ocasião, que certamente ocorreria, nós já havíamos falado isso, quando a publicação fosse feita. Fato é, meus amigos, que 2 dias antes da publicação dos resultados, nós, professor Douglas, eu, né, e o Luiz, o Alessandro, o Hélio, todo mundo aqui do NEAF, estávamos já nos preparando.
E então, esta foi a sugestão que eu inicialmente dei. Vamos nos preparar lá para o final de semana do dia 20, que eu acho mais provável a gente fazer lá no dia 20. Né? 20 sexta-feira, 21 sábado, por aí. E 48 horas depois, a expectativa que a gente tinha era que fosse publicado justamente quando foi. Muito bem, eu não vou colocar aqui todas as listas, todas as CJs, todas as datas. Né? Você sabe que as provas serão em 3 datas distintas. Extremamente injusto, pois, em função daquela tal da greve dos caminhoneiros, a prova do TRT-15 foi postergada pela Fundação Carlos Chagas para o dia 29 de julho. E uma vez que a VUNESP coloca essas 3 datas, porque o que a VUNESP decidiu é só haverá uma equipe para a segunda fase. E esta equipe não é grande o suficiente para cobrir todos os locais de prova na mesma data. Então, essa equipe vai viajar a cada semana para um local onde haverá uma reunião. Então, por exemplo, lá no dia 5 é feito em Sorocaba a prova, um dos locais, né? Que vai pegar não só Sorocaba, Itu, vai pegar toda a região ali. Beleza, tudo bem, até aí como na primeira fase também. Agora, vamos supor que você e eu estejamos ambos inscritos no concurso do TRT-15, mas a sua prova é no dia 22, ou então no dia 5, e a minha é no dia 29. Como vocês sabem, existe um abaixo-assinado, né, já circulando por aí, para solicitar a alteração. Acho que a VUNESP poderia sim alterar a data para o dia 28, fazendo sábado, não seria tão absurdo assim. E aí o que acontece? Se todo mundo fosse fazer a prova no dia 29, apesar de achar que não seria legal, minha opinião pessoal, né, pelo menos, entre aspas, seria igualitária a decisão. Agora não, algumas pessoas, infelizmente, não vou dizer que serão favorecidas, porque eu acho que é isso mesmo que tinha que acontecer. A não ocorrência de 2 provas na mesma data. Então algumas pessoas terão a capacidade de realizar as 2 tarefas, mas algumas pessoas terão que escolher. Negado os pedidos de alteração de data ou de mudança, alguma coisa assim, como infelizmente é o mais provável que ocorra por parte da VUNESP, então infelizmente aquelas pessoas que estão agendadas para o dia 29 terão que fazer a escolha, ou seja, e eu digo ou seja porque não sou aqui dono do seu nariz, óbvio, mas acho que não há outra opção a não ser, nesse caso, abandonar a prova do TRT-15. Por quê? Porque primariamente, lembre-se que isso aqui é caráter eliminatório. E fazer 5 pontos nesta segunda fase não é das tarefas a mais difícil do mundo. Eu diria que é muito mais fácil, mas absurdamente mais fácil, obter 5 pontos na segunda fase do que 8, qualquer coisa que você obteve na primeira fase. Ou até, claro, 9, qualquer coisa, por que não, não é? Mas no mínimo 8, qualquer coisa você tirou. Então, cuidado. Você já tem aqui meio caminho andado. Aliás, eu diria que você tem muito mais de meio caminho andado. Porque agora você não compete mais com as outras pessoas. Muito bem, as datas são essas, 22, 29 e 5, está publicado lá no site da VUNESP, seu nome estará lá, com o local, a data e o horário em que você vai fazer a prova. Ah, professor, eu ouvi uma história sobre os portões fecharem meia hora antes, mas professor, eu não entendo isso. Se vai ter, o professor, lá no meu dia, lá vai ter prova 9h30, 10h30, 11h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30 da tarde. E agora? Vai fechar de manhã e todo mundo... Não, não é assim que ocorre. Então assim, ó. Vamos supor, primeira turma é 9h30 da manhã. 9 horas fecha o portão. Fecha o portão. Às 9 horas da manhã, o portão se fecha. E quem lá estiver, lá dentro, fará a prova. E quem não estiver, perdeu.
Então, sua prova não é 9h30. Ah, é sim, professor, está lá? Sim, mas se o portão fecha às 9, você tem que estar lá bem antes das 9. Então, às 9 horas da manhã, o portão é fechado. Às 9h30, 9h35, eles abrem o portão para a turma das 10h30. Quando a turma das 9h30 já começou a fazer a prova. Porque é assim, você vai entrar em seu local de prova e você vai para uma espécie de antessala. Você vai para uma área, não é exatamente uma sala, mas você vai para uma área inicial, onde todos serão reunidos. Algumas explicações serão dadas. E depois, isso vai depender do local, cada um, quando solicitado, já portão fechado e tudo, vai se dirigir para a sala. E lá haverá uma preparação e as instruções, e então, às 9h30, a prova começa. A prova efetivamente começa. Enquanto você, às 9h30, começa a fazer a prova, enquanto aquela turma, então eles abrem os portões para a turma das 10h30. E o pessoal pode começar a entrar para esta antessala, digamos, né, para essa área de espera. Até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, a turma das 9h30 já terminou e já está saindo. E então a turma das 10h30 começa o processo de recepção, de avisos, de instruções, e é assim. Então, cuidado, porque se sua prova é a 1h30 da tarde, você tem que estar lá meio-dia. Ah, professor, que exagero. É, eu sou assim. Eu estaria às 8h30 da manhã, provavelmente. Né? Veria todas as outras turmas entrarem, sei lá. Mas se você vai fazer prova 1h30, o portão fecha às 13 horas. Ele fecha às 13 horas. Nesses anos em que a gente vai para o local de prova, fica lá parado, amigos, eu já vi muito mais vezes do que eu gostaria, com pessoas que eu não conhecia e com pessoas que eu conhecia também, de chegarem e os portões estarem fechados. Tá? No último concurso da capital, no último concurso do TJ, do interior, não, foi o da capital, desculpe, foi o da capital mesmo, porque Campinas entrou no concurso da capital, é verdade. No concurso da capital, eu estive em Campinas o dia inteiro, o NEAF lá esteve, o dia inteiro, eu fiquei desde a primeira até a última turma. A última turma era PCD. E eu não me lembro se a turma era 17 ou 17h30, era um desses horários. Eu acho que a turma era 17h30, então eram 17 horas e a moça quase fechando os portões. E eu vi um colega chegando, andando com alguma dificuldade, com muletas e tudo mais, e portanto num ritmo. E ela começou a falar, olha, eu vou fechar. Então eu pedi a ela, eu falei, olha, tá vendo aquele rapaz ali? Eu não conhecia o rapaz, mas eu imaginei, né, naquele ambiente, naquele cenário, imaginei que fosse candidato. Eu falei, olha, tá vendo, ali é PCD, essa é a última turma do dia, é a turma das pessoas, né, com deficiência. Aquele rapaz em muletas, andando nessa direção, eu estou imaginando que ele seja um candidato. Aguarda 1 minuto, por favor, porque se você fechar o portão e uma pessoa com deficiência ficar para fora, isso não vai pegar bem para a VUNESP, por favor. E ela falou, eu acho também que você tem razão, vou aguardar até ele chegar aqui perto para perguntar. Ele chega perto, ela diz, você vai fazer a prova? Ele diz, eu vou. E ela diz, ok, então entre, por favor, porque eu já vou fechar os portões. Então, ali um bom senso ocorreu, né? Ela fechou o portão 1 minuto após o horário por causa disso, e eu reputo o maior respeito a esta pessoa que teve bom senso. Só que eu tenho que pensar também pelo lado da VUNESP. Se eu abrir o portão para quem chegou só 1 minuto atrasado, abrirei para quem chegou 1 minuto e 20 segundos atrasado, afinal de contas são só 20 segundos depois. Mas se eu abrir também, então, para quem chegou 1 minuto e 20 segundos atrasado, quem chegou 1 minuto e 33 segundos atrasado, eu deixo entrar também. E daqui a pouco nem fecha mais o portão. Então, é doído ver isto,
e, por favor, não deixe acontecer. Tá legal? Muito bem, então é óbvio que nós teremos oficinas. Amigos, tomem cuidado. Lá no site você vai encontrar essa informação. As oficinas ocorrerão na sexta-feira, dia 20, no período da noite, no sábado, dia 21, no período da manhã e começo da tarde, e havendo a necessidade, expandiremos também para o domingo 22. Mas se você tentar agora entrar no site e adquirir uma vaga após o almoço no sábado ou na manhã de domingo, talvez o horário ainda não esteja disponível. E por quê? Porque nós só vamos liberar horários na medida em que lotarem os horários anteriores. Porque nós não vamos fazer oficina com 5 alunos. E você dirá, puxa, professor, desculpe o comentário, professor, mas que ganância. Se você não vender todo, quer dizer que eu vou ao cinema e se eles falarem, não vendemos todos os lugares, não vamos apresentar o filme. Amigos, isso é absolutamente nada a ver com a ganância, eu lhes prometo. Por quê? Existe um objetivo. Quando nós, lá atrás, quando o NEAF, que é a única escola que se propõe a fazer a segunda fase de forma presencial, em um ambiente projetado para este fim, porque ninguém mais faz isso, não importa o tamanho da escola, né? Há uma razão para a gente fazer isso. A oficina, ela é para a segunda fase o que o simulado é para a primeira fase. Só que acontece o seguinte, no seu local de prova, em média, ou aproximadamente, nós teremos 20 pessoas, você e mais 19, talvez você e mais 17 ou 18, talvez você e mais 20, mas inicialmente são 20 pessoas por laboratório. Isso vai lhe dar uma dimensão de barulho, por exemplo, de 20 teclados sendo acionados simultaneamente. O som ambiente será este. Então vamos supor que nós abrimos aqui um horário, 5 colegas se matriculam e você vem e faz a oficina. O processo, este não muda. Mas o som ambiente de 5 teclados não é definitivamente o som ambiente de 20 teclados. Não é. Então, nós não faremos oficina com 5 amigos aqui, porque não é útil para que eles, assim, desenvolvam o necessário conhecimento de segunda fase. Isso é muito importante que vocês entendam. Então nós liberamos alguns horários, quando eles estiverem pelo menos quase cheios, não precisa lotar totalmente, então nós abrimos um pouco mais e passamos para o sábado e aí passamos para o domingo, ok? É isso que vai acontecer. É assim que vai acontecer, tá legal? O valor é de R$ 136, consulte, portanto, as vagas disponíveis. Lembro também que o curso online continua disponível, né? Porque, por exemplo, quem vai fazer a prova lá no dia 5 terá um pouco mais de tempo, né? E ainda dará tempo de fazer o curso online, em sua grande maioria, com textos inéditos, né? Dentro de um ambiente totalmente criado para simular a realização da prova dentro do limite que nós já discutimos aqui, dentro do limite do que é uma simulação online, ou seja, não dá para realmente envolver o conceito de realidade como nós faremos nas oficinas aqui, tá certo? Última coisa, já vi algumas pessoas postando no grupo, ainda não as respondi, porque queria responder aqui no vídeo. Professor, para mim que vou fazer prova no dia 5, faz uma oficina mais à frente. Tudo bem. Talvez não. Por quê? As oficinas ocorrerão a partir do dia 20, eventualmente dia 21 e às vezes dia 22. E essas são as datas planejadas. Vamos supor que você me convença a abrir novas turmas no final de semana, por exemplo, do dia 28,
sábado dia 28. Por que sábado dia 28? Porque sábado dia 4, um dia antes da sua prova, talvez seja muito tarde para fazer isso, né? Beleza. Aí a gente abre. Você e mais 2 colegas se inscrevem. Fazemos o quê? Cancelamos com dor no coração, devolvemos o dinheiro. Claro, né? Óbvio. E você não fez a oficina. Porque não fez quando podia fazer, quando ela existiu, e deixou para fazer no momento em que ela não existiu. E de novo, por que eu não vou fazer oficina para você e mais 2 colegas? Já, professor, mas porque não tem validade 3 pessoas numa sala de aula fazendo a prova, porque a realidade é completamente distinta. Então, eu não sei o que é melhor, mas eu sugiro que você, querendo fazer a oficina presencial, realize a tarefa ou no dia 20 ou no dia 21, porque nem mesmo no dia 22 eu tenho certeza que nós teremos turmas abertas. Isso dependerá da demanda dos senhores e não da disponibilidade. Os professores, o professor Douglas e eu, né, temos de sexta à noite até domingo à noite uma gama de horários bem grande para disponibilizar. Bem grande mesmo. Né? E nós já pré-reservamos, em relação às nossas famílias, em relação aos nossos compromissos pessoais, nós já reservamos esses 3 dias para atendê-los completamente. Agora, é claro, dependerá do que os senhores decidem em relação a se matricular ou não. Tá legal? Então, se você não se matricula, ficarei com raiva de você. Que isso? Né? Que coisa boba. Em primeiro lugar, porque, como nós sabemos, né, para muitos a oficina já vai ser de véspera. Para alguns existe uma questão financeira muito grande, porque o deslocamento até São Paulo não é só o valor do curso, né? Às vezes precisa de uma logística complicada, né? Compromissos pessoais. Relaxa, mas então eu não estou dizendo, se der errado a culpa é de vocês, não é isso. Eu só não posso me comprometer a prestar um serviço que precisa de aproximadamente 20 pessoas para que possa valer a pena para o próprio cliente contratante, quando eu não sei se essas 20 pessoas vão aparecer para o dia tal, para o horário tal. Compreendam isso, por favor. Então, se você puder e se quiser participar, eu rogo, né? Usar uma palavra difícil de vez em quando é legal, eu rogo que você venha neste final de semana aí do dia 20, dia 21 e quem sabe 22. Tá legal? Saiu a data de prova, meu nervosismo aumentou, professor. Pra quê? Pra quê? Não é você que todo dia fala assim, e agora, caramba? E essa data da prova que não sai? E alguém sabe de notícias da data da prova? E a prova? E a prova? Aí sai a data e fala assim, saiu a data da prova. Ué, gente, era o que a gente queria, que isso acontecesse, né, de uma vez por todas. Então, o processo já foi bem longo, sua preparação certamente vem sendo feita adequadamente, e a oficina é o momento, para quem já participou sabe muito bem disso, pode testemunhar, né? A oficina é o momento em que você vai enxergar todo o processo como ele realmente ocorrerá no dia, evitando assim que alguma surpresa ocorra no dia, que o desconhecido, né, seja um obstáculo para você, tá certo? Eu espero vê-los todos ou a grande maioria de vocês aqui conosco. É sempre um prazer muito, muito grande, né, poder colocar um rosto naquela digitação que vem pelo inbox, pelo e-mail, pela rede social, de qualquer maneira, né, conhecê-los pessoalmente. Claro que alguns já conhecemos, né? Tomara que possamos conhecer os demais e rever os amigos que já estiveram conosco aqui. Tá legal? O professor Douglas não pôde estar aqui gravando o vídeo comigo hoje, porque parece que ele trabalha e eu não, eu só dou aula, então ficou a meu cargo, né, conversar com vocês, mas ele também pediu que eu enviasse um grande abraço a todos vocês. Esperamos poder dar esse abraço pessoalmente no final de semana próximo, tá certo? É isso, meus amigos, nos veremos em breve, com certeza. Até lá.